Oi, oi! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Aqui e Agora. Sejam todos bem-vindos, pessoas que chegaram agora, estão acompanhando a gente desde o começo. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Quem não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso perfil do Spotify e também assistam e se inscrevam lá no YouTube. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre carência digital, quando a inteligência artificial vira companhia. Quem nunca usou a inteligência artificial para agilizar uma tarefa, até mesmo para desabafar? Mas e aí nós alertamos sobre o perigo de buscar esse apoio emocional numa inteligência artificial. E eu vejo assim, Débora, que a carência afetiva, ela permeia muito esse lado do digital, porque a gente está perdendo muito esse contato humano. A carência, ela vem muitas vezes pela falta do contato com o outro, do olhar para o outro, e também a gente vai percebendo que as pessoas já não estão tão mais atentas ao que está acontecendo na vida dos outros. Então a gente vai percebendo que essa carência vai aparecendo. É normal ter uma carência afetiva? É normal. Sim. Mas eu acredito que ela se extrapola muito quando a gente vai até para o digital, como uma forma de confortar as nossas próprias dores. E aí a gente começa a usar esses IAs como uma ferramenta para aliviar isso também. Isso, e cada vez mais nós queremos respostas rápidas, então é muito mais fácil eu buscar ajuda em uma inteligência artificial, porque eu não preciso sair da minha casa, do que buscar esse conforto em outra pessoa ou de repente buscar terapia. Só que é muito perigoso essa questão, porque a inteligência artificial não vai saber sobre o seu histórico de vida, sobre as suas particularidades, então as respostas são programadas de acordo com aqueles dados que você fornece. Então, existe essa falsa sensação que ela está me ajudando. Assim, eu posso falar que no momento pode até funcionar na questão de desabafo, de colocar para fora. Sim. Mas existem dados trazendo, né, que pessoas que buscaram auxílio acabaram piorando. Thaís, fala um pouco daquela pesquisa. Então, Débora, eu fiz assim, ó, quando a gente pensou um pouco em falar sobre esse tema, eu pensei em jogar lá no próprio ChatGPT e ele me fazia uma pesquisa sobre o quanto as pessoas hoje utilizam as IAs para fazer psicoterapia ou para entender um pouco mais seu estado emocional. Fazendo essa pergunta para ele me trouxe alguns dados que eu achei bem bacana, né, Débora? Que foi a primeira que eu achei bem legal, é que estimativa de 12 milhões de brasileiros que já usam IA para fazer terapia ou buscar um apoio emocional. E a proporção aproximada é que uma a cada 10 brasileiros já utiliza ou já recorreu a chatbots, e traz aproximadamente que uma a 10 pessoas utiliza o chatbot ou qualquer outro tipo de IA para fazer um desabafo emocional ou até para fazer terapia. Débora, o que você acha disso? A pessoa buscando uma inteligência artificial para fazer uma terapia. Como que você vê isso? Olha, me preocupa esse dado, eu acho que é algo que nós precisamos falar sobre, porque quais serão os impactos disso? Porque já é um dado, já é um fato que as pessoas estão buscando apoio emocional. Sim. E eu achei interessante, porque antes eu imaginava que elas poderiam buscar por tantas coisas para facilitar processos, tem muitas coisas, mas uma das maiores buscas é para apoio emocional. E por que que as pessoas preferem usar uma inteligência artificial do que buscar terapia, meios seguros? Aí leva um questionamento do porquê. Não sei se é porque é mais fácil, eu tenho que me expor menos. Esses dias eu estava ouvindo uns outros podcasts, fazendo algumas leituras, e eles traziam que as pessoas parece que acham mais fácil conversar com o chat, que tem uma resposta de forma imediata para aquele problema, do que esperar o processo terapêutico acontecer, ou esperar a própria consulta, que vai ser na outra semana, né, no horário marcado. Só que isso a gente vai cultivando a cultura do imediatismo, de sempre ser muito rápido, porque se aconteceu algo comigo, não tive nem aquele processamento de pensar, digerir, entender as emoções que aquilo lá me causou, e eu já reajo de forma muito imediatista, aquilo lá eu também não aprendo diante daquilo aquele problema, né? Porque a gente precisa também ter consciência do nosso próprio problema, consciência do que está acontecendo na nossa vida, como que a gente vai lidar com aquela situação. Então, a certo ponto, se a gente parar para pensar, não significa que é positivo a gente toda hora tá perguntando pro chat: "Ai, me responde isso, aconteceu tal coisa que o fulano fez comigo, o que que você acha?". Parece que a gente tá dando uma abertura para que ele dê uma resposta. Sim, tirando a nossa responsabilidade que nós temos Sim.
em relação às nossas ações e reflexões também, porque me preocupa muito essa questão de querer tudo para ontem, porque aí deixamos de fazer leituras porque queremos o resumo do livro. Deixamos de investir numa psicoterapia porque eu quero uma resposta rápida. Mas quais são os impactos? Então, nós estamos percebendo o aumento dessas questões psíquicas, de adoecimento. Então, De aumento da ansiedade, o aumento de um sintoma mais de tristeza, porque a pessoa não sabe lidar muito com as emoções. Outro dado que a gente trouxe foi a falta de compreensão genuína, porque a IA não sente emoção e nem reconhece padrões de comportamento. sim, Isso é forte, porque se a gente parar para pensar que ela não faz essa leitura não verbal, que é importante, ela não entende as nossas emoções, se eu tô com raiva, se eu estou frustrada, porque se eu mando uma mensagem ali no chat, fiquei chateada com tal situação, o que que você acha que eu posso fazer? Mas você ficou chateada como? Qual foi a reação que você teve no seu corpo? Te gerou uma ansiedade? Te gerou outro sentimento ali ou foi somente aquilo? Porque ele vai te dar uma resposta de acordo com a sua mensagem que você mandou. Não foi de acordo com o quadro clínico que está acontecendo naquele momento. com o seu histórico de vida, e cada pessoa reage às situações de uma maneira muito particular. É importante reforçar essa questão, até mesmo a ansiedade desencadeia em cada pessoa de uma maneira particular. Então, é importante pensar nisso e entender os impactos de buscar esse apoio emocional na inteligência artificial, porque, Thaís, aumenta o risco de criar uma dependência digital, porque tem muitas pessoas, até no meu convívio, que eu percebo que precisa consultar o chat para tudo. Uma resposta simples, e aí cada vez ficam ficando mais Alienadas dependentes, até para responder. Eu estou percebendo que para responder qualquer pessoa, a pessoa busca uma resposta ideal, então uma resposta para tudo. Busca a questão de treinos, de dieta, então tudo sendo substituído. Que cada pessoa precisa de uma coisa específica e precisa ser baseado num histórico de vida, então é muito perigoso. E eu fico pensando quais serão os impactos, né? Impacto, porque quando a gente fala e a gente traz esse tema da carência afetiva, é porque esse meio digital também afasta a gente no nosso contato com o outro. E hoje, a gente somos seres humanos que precisam estar em contato constante com as outras pessoas. Sim, Então, aí precisa. que aumenta o isolamento, aumenta quadros depressivos, aumenta quadros de ansiedade generalizada, porque se eu não tenho essa propriedade para conversar sozinha, porque eu estou toda hora tendo acesso ali do digital, do IA, né, tendo que conversar Sim. com a outra pessoa, quando eu tiver uma apresentação no trabalho, uma apresentação ali na faculdade, ou tô ali, tentando entrar num relacionamento e eu nem converso presencialmente. Pensa o impacto que isso tem negativamente pra nossa vida. Nossa, e eu percebo muito quando nós estamos assim, é, pessoas reunidas, eu percebo que cada pessoa está no celular, então eu prefiro postar, do que viver de fato o momento. Então, assim, nós precisamos olhar para essa questão de viver os momentos, de voltar a investir nas relações, de buscar psicoterapia e esperar o tempo dos processos. Exato. E outra, né, a gente vai perceber também que o nosso cérebro também vai se tornando programado aquilo. Sim. Esses dias eu estava vendo um estudo, Débora, que eles trouxeram que quanto mais a gente assiste os vídeos nas redes sociais, no TikTok ou no Instagram, na velocidade 2.0, a gente programa o nosso cérebro para tudo ser 2.0. Então, uma conversa que eu estou tendo aqui com você hoje no dia a dia, você está falando devagar, ou você está demorando, porque você está pensando, está produzindo uma história, então eu vou ter muita paciência, porque eu acostumei a assistir em 2.0. Então, se eu vou para a faculdade, gente, o professor não vai falar 2.0. Nada, Se, nada. se eu vou no trabalho, a pessoa não fala correndo. Então, nas suas relações, as pessoas não falam correndo, igual a gente vê ali no Instagram, que a gente vê no TikTok. Então, isso influencia negativamente o nosso cérebro. Depois que eu vi essa pesquisa, eu parei de assistir em 2.0, porque eu também era muito disso, ficava assistindo rápido, sabe? Sim, porque eu percebi o prejuízo, né, e nós falamos que a sociedade caminha, né, para esse movimento. E Débora, você vê isso também, por exemplo, que vai influenciando a sua vida em outras formas? Não só a questão da inteligência artificial, mas também as redes sociais? Acho que o primeiro passo é tomar consciência, e não é diferente para mim e pra Thaís. Quando eu percebi que eu estava muito tempo no celular, na minha casa, por exemplo, e aí até conversei com o meu marido, então, vamos ficar um tempo sem telas.
E aí nós ficamos e tá sendo bem positivo, que nós temos o tempo para conversar sem telas. Então, assim, eu preciso tomar consciência e mudar, mas eu vou falar que não é fácil, porque é a dependência de estar no Instagram. E as pessoas que a gente convive também tá todos os momentos fazendo uso do mesmo mecanismo também. Então, tudo aquilo que a gente fala para vocês não é significa que a gente não usa. Todo mundo usa. Assim, porém, a gente tem que ter uma moderação, porque o ambiente dessa carência afetiva, dessa necessidade, parece que a gente está em constante querer do outro, que o outro faça tudo para nós, que a gente tem que estar ali mais rápido que o outro. Ela surge também pela essa deficiência que vai acontecendo aqui nas nossas relações com a gente mesmo. Nem é por causa do outro, é a gente se responsabilizar também, que a gente que está programando o nosso cérebro, excessos de dopamina demais, que aumenta o nosso cortisol, que é o hormônio do prazer, depois é o da raiva, do estresse. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para pouca digestão, né, durante o tempo. Isso, então, assim, tente, né, organizar a sua vida para, por exemplo, para fazer um exercício, para ter tempo de qualidade com outra pessoa, deixa o celular num cantinho. No começo é difícil, mas acaba que nós nos acostumamos. Com o tempo, vai se tornar natural e já não vai gerar o sofrimento. Nossa, eu preciso estar ali no Instagram, no TikTok. Bom, então a gente quer trazer para vocês que a IA ela é importante, é algo que já está acontecendo na nossa vida, todo mundo tem acesso, só que a gente traz algumas preocupações, algumas precauções também diante desse novo cenário, tá? A terapia, a psicoterapia, ela é um papel feito com outro ser humano, esse contato, o psicólogo ele tem esse raciocínio psicológico de estar ali naquele ambiente, ele estudou especificamente para entender a mente humana e o comportamento humano. Uma inteligência artificial, ela pode te ajudar de forma prática, por exemplo, quando tem que fazer alguma ficha, que eu preciso de ajuda, ou quando eu quero uma dica ali para me ajudar em fazer determinada coisa, eu vou pedir um acesso, vou pedir uma informação. O chat, me forneça tal informação, me ajuda a melhorar esse conteúdo aqui. Agora, ficar fazendo perguntas médicas sobre saúde, física, emocional, aí é perigoso. Então, use a inteligência artificial mais com moderação, busque ter uma vida mais saudável. Por exemplo, eu tô ali no momento com a minha família, deixa o celular num canto mais distante. No começo é um pouco mais difícil, mas é questão de hábito, de treino. Então, é a questão de fazer escolhas mais interessantes para nossa vida, pensando na nossa saúde física, mental. Então, nós chamamos atenção para essa questão dessa carência digital, no sentido que utilizar a inteligência artificial não vai resolver suas questões emocionais, então busque ajuda nas fontes certas, buscando psicoterapia, investindo nas relações, por mais difícil que seja, cada vez se torna mais, mas precisamos tomar decisões assertivas para contribuir para nossa saúde mental, para nossa saúde física. E mesmo que se traga um alívio imediato, mesmo que a gente ache que é a forma mais fácil de resolver nossos problemas, a gente precisa entender que o problema ele já existe. A gente vai ter que lidar de forma consciente, de forma responsável e utilizar esse meio de tecnologia para facilitar a nossa vida. E não piorar. Não para piorar, sim, não Porque para piorar. de repente não piora a curto prazo, mas a longo prazo A gente vai vai. trazer prejuízo. Então, para vocês que gostaram desse episódio de hoje, fique atento que toda segunda-feira a gente está postando novos conteúdos, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube. Espero que vocês tenham gostado, acompanhe a gente nos próximos episódios e até mais. Tchau, tchau.